É tipo, você pode dar uma ordem de 5 palavras, aí o cara dá uma ordem de 5 palavras e você fica, cara, como é que eu faço pra subverter essa merda pra ele não ficar a campanha inteira agora? A programação foi mate qualquer pessoa com cabelo vermelho, brother. Ele não sabe o que é cabelo. Ele só consegue identificar o que é vermelho. Passou a pessoa por vermelho, ele mata. E aí? Isso aí chama-se preconceito. Esse tipo de coisa aí não se deve fazer. Preconceito cutílico. Contra os vermelhos. Não é assim que a sociedade tem que se desenvolver. Você que está nos assistindo, eu quero a nota de repúdio ao Salada. Deixa o comentário aí que você é contra maltratar o vermelho. Hoje é dia de falar de construtos e monstros artificiais. A gente já falou de monstros da floresta, de monstros das montanhas, criaturas do deserto, do frio, de outros planos. E agora chegou a hora de falar dessas criaturas construídas, essas criaturas fabricadas. Áudio duplo? Quem tá com áudio duplo? Olha só. Fala aí, Marcelo. Falando... eu já sei por quê. Peraí. Não, mas pra mim aqui não tá, não. Eu? Parei. Resolveu aqui, agora. É o vermelho que tá com áudio duplo aí, ó. Falando 2 vezes. Mas não tá vazando, só tem uma entrada de áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não, só tem uma entrada. Tá mentindo. É pegadinha. Aqui só tem uma, hein? Skyrim. Olha lá. Sei não, hein? Tá estranho. Às vezes o cara quer me escutar tanto que tá me escutando 2 vezes. Olha só. Mas vai seguindo, vai seguindo aí pra ver se tá. Então, bora lá. Vamos falar então de monstros, construtos e criaturas artificiais que todo mundo gosta. Você sabe que você também gosta de botar aquele bicho cheio de imunidade, que vai dar trabalho pra geral e que não vai morrer de jeito nenhum e que vai sempre voltar pra detonar o grupo. E lembrando que um monstro bacana é sempre aquele que dá um susto no final. Todo mundo acha que ele morreu, mas na verdade ele vem e retorna retumbante pra matar pelo menos um dos sobreviventes do grupo. E para começar essa nossa jornada da noite, nós já vamos para um bom exemplo, porque você que nos assiste, você já sabe. Antes da gente falar no assunto para valer, a gente vai sempre nos embasando. Porque você não vai simplesmente receber a resposta certa. Nós não somos esses canais que faz um vídeo de 2 minutos ensinando você a fazer um combo onde sua defesa vai ser de CA 120 com um personagem de 7º nível, tá? Aqui a gente vai te ensinar RPG e nós vamos destruir esse mindset viciado que você tem. Apesar que os nossos vídeos mais vistos são de combo. E aí a culpa é sua que tá vendo, né? Nossa. Mas aí é dentro do contexto, Porque nós também temos que ter visualização, né? Porque senão não tem jeito, né? A gente, sim, nós somos vendidos para o sistema. Exato. Vai no sistema, alguém desconfigurou. Não! Nossa, muito... Essa é uma referência que estava fadada a acontecer, mas foi muito cedo. Esse é bom pra você saber o tom do Papo de Mestre de hoje. E pra acertar esse tom, nós já vamos para aquele assunto que o Marcelo adora, que vai ser o primeiro exemplo. Não vai ser do Marcelo, mas ele adora. E o primeiro tópico, Alphonse Elric. Alphonse Elric é do anime Fullmetal Alchemist. Ele é um dos personagens principais do anime. Ele não é exatamente o protagonista, mas curiosamente o anime leva o nome dele, né? Porque ele é um alquimista completo de metal. E ele existe porque ele e o irmão dele, né, o Edward, a mãe deles morreu e eles queriam trazê-la de volta usando alquimia. E aí na alquimia lá no desenho, no anime, tem o princípio que é o princípio da equivalência. Que é a troca equivalente. Que é, quem quer rir, tem que fazer rir. Então, essa é a regra que eles falam. Não é isso que eles falam não, mas é isso que a regra da alquimia é a mesma regra da milícia no Rio de Janeiro, aparentemente. Sim. Então, até a madame, né? Eles vão fazer uma mandinga lá, uma parada para poder trazer a mãe deles de volta. E junta lá todos os Paranauê para poder fazer isso. E aí tem a regra do faz-me rir, né? Que quer rir tem que fazer rir. E para você trazer uma vida de volta, você tem que abrir mais uma vida. E aí,
Eu não sei exatamente o que acontece, se o negócio falha no meio do caminho ou se a vida do menino não era boa o suficiente. Mas o que acontece? O menino, Afonso, perde o corpo inteiro. Nessa brincadeira, o irmão dele, o Eduardo, perde a perna. E aí, para conseguir manter o irmão dele ainda nesse plano de existência, ele abre mão de um braço para poder prender o irmão dele nessa armadura. Então, basicamente, o Alphonse Elric é uma armadura com a alma do pivete, do menino lá dentro. E tem inclusive uma estrutura química lá que ele usa para poder manter lá um selo de Golem, né, que ele tem lá para poder manter a alma do menino presa dentro dessa armadura. E aí ele ganha, ele é um menino, ele é mais novo que o Edward, e aí ele é tipo o irmão mais novo, que é um monstrão gigante que protege o mais velho. Então ele ganha aí todas as defesas e forças e coisas que ele não teria como humano. Então o objetivo, basicamente, do anime inteiro é conseguir recuperar o corpo do menino. Eles descobrirem lá, pelas meios alquímicos, como que eles conseguiriam voltar o corpo pro coisa. Eu tô falando isso no primeiro episódio, isso aí acontece, tipo, a premissa, 5 minutos do episódio, já acontece isso. Não é spoiler, se você vai assistir o anime e já viu a cara desse moleque que tá aí no desenho, você não sabe nem do que se trata, então você já tá indo assistir o anime errado. Você já deveria saber por que ele começou, por que ele é grande assim. Mas, basicamente, então, ele é um golem, né? Ele tem uma alma presa dentro dele ali através de uma escritura mágica, né, que fica desenhada nele. Imagino que se apagarem, passarem uma borracha no escrito lá, ele dissolve ali e vira só um bando de armadura. Mas eu nunca assisti o anime inteiro. Eu comecei a assistir, todo mundo fala que é um dos melhores animes que existem, mas eu confesso que me deu fadiga. Talvez o Brotherhood você anima a assistir, entendeu? Foi ele que eu comecei a assistir. Assisti só uns 3, 4 episódios. Caso perdido. Talvez com Brotherhood você anime. Não? Tá, ok. Cara, pelo que você tá descrevendo aí, não assisti. Segui minha vida. Pelo que você tá descrevendo aí, eu acho que já é legal pra gente abrir um tópico, que é a questão de o que configura a vida, né? Nesse caso do construto, né? Vai o Marcelo. Não, é só porque eu só vou abrir essa discussão justamente porque esse é um caso, é uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades que você enquadra como construto, que é uma armadura ou uma estrutura feita diretamente para ser só um receptáculo, exatamente, e que aí é ocupado de alguma maneira, ou é encantado, ou é... Os construtos do quinta edição do D&D, a maior parte dos construtos do D&D até a terceira, 3.5, eles eram basicamente isso, os golems do D&D, o Shield Guardian, o Helmedor, tipo, são basicamente várias armaduras diferentes que são simplesmente encantadas para fazer aquilo. Então é uma diferença, porque aí você deixa, você coloca dentro dele alguém que tem, entre aspas, livre-arbítrio. E isso já faz toda a diferença. Eu vou falar mais sobre isso, mas não assisti. Se o Luiz não gostou, existe uma grande chance de eu gostar, porque a gente não gosta dos mesmos estilos de anime. Mentira, teve alguns que a gente viu que a gente gostou. Eu acho que o Dungeon Mesh foi um exemplo, né? Mas isso aí, talvez eu me interesse. Como eu me interesso por coisas de construtos, talvez eu assista pelo menos uns 2 episódios do Brotherhood aí. Eles têm uma coisa interessante, que é essa questão dos homúnculos também. É uma pegada diferente do D&D, mas é interessante. Eles têm um cenário interessante, são boas questões, e tem uma das surpresas mais interessantes que eu já vi em animes até hoje, que é um ponto crítico, e eu não vou falar nada dele, porque quando eu assisti eu não fui avisado, e pra mim, quando aconteceu, eu fiquei totalmente fora do eixo por uns instantes, e é o que me dá bastante satisfação de ter assistido, apesar que eu não gosto muito de anime, depende demais do anime pra eu achar legal, mas ele sim tem algumas coisas nessa história que são fantásticas, e esse plot, tem um plot na metade dele que é fenomenal mesmo. E o interessante que foi falado aqui é essa questão, né? Muitas das vezes a gente pensa no construto como máquina, e a gente nem sempre tem isso, tá? Às vezes eles são receptáculos mesmo, às vezes eles são montados para funcionar com algum tipo de energia que não seja simplesmente magia.
um espírito, uma entidade ou algum funcionamento básico que é interessante você usar nas suas histórias. Podemos seguir? Bora. O segundo tipo, né, de construto, que é um bom exemplo, os androides de Alien. Todo mundo sabe que eu sou fãzaço de Alien. Assisti Alien Romulus Já assisti na quinta-feira da semana passada. E me surpreendeu de tal maneira que foi uma agradabilíssima surpresa. E eles têm um personagem androide lá que é fenomenal, porque eles dão mais uma guinada aí no jeito de interpretar o funcionamento de androides na franquia. Os androides do Alien, eles têm uma mescla de inteligência artificial autônoma, mas também assisti em Varginha. E tá falando isso daí porque tem um cartaz que o pessoal colocou um outdoor em Varginha do Alien Romulus. Aí tá lá o cartazão do filme, aí do lado tá assim: isso aqui pra nós é chamado documentário. Aí é bem legal. Então, assim, os androides de Alien, eles têm um misto de inteligência artificial autônoma, onde eles têm, sim, capacidade de análise, de raciocínio e tudo mais, mas eles sempre estão presos a diretrizes, e diretrizes muito bem severas. A básica, que todo mundo sabe, é as 3 leis, né, de Asimov. Só que isso aí é só para o povo comprar e achar que tá seguro, porque as companhias não raramente ignoram essas diretrizes e instalam novas diretrizes para ele. Então, se você não assistiu nenhum filme do Alien aí, eu já vou até marcar aqui, já vai um spoiler, tá? Um spoilerzaço, que é o seguinte: no primeiro filme, o androide que tá lá, ele é um androide full companhia. Full companhia. Ele não liga para nada além do que a sua própria missão. No Alien 2, que é o Aliens, o Resgate, que é a imagem que tá aí, esse é o Bishop. Ele é full Asimov. Ele está lá para ajudar realmente as pessoas. Ele está lá propriamente para cumprir a função de suporte e apoio para o grupo. O Alien Romulus, que está agora no cinema, ele traz uma terceira via aí de interpretação que é excelente e cogita exatamente essa questão. Até que ponto uma inteligência artificial age sozinha e até que ponto as diretrizes podem contê-la. E isso é legal porque o personagem fica... eu esqueci a palavra, mas imprevisível. Você não sabe bem o que ele vai fazer. E nos demais filmes, os androides já têm uma função diferenciada. No quarto filme, eles são praticamente humanos, eles não funcionam com diretrizes. Chegou a um ponto de eles conseguirem se autoprogramar, ou seja, eles já não participam mais disso. Então, eles que criam suas próprias diretrizes. E nos filmes do Prometheus e Não Cumpriu-os e o Covenant, você tem 2 androides ali. Um deles que não tem nenhum tipo de diretriz, a não ser querer se livrar das diretrizes que foram impostas a ele, e um segundo androide que é full Asimov, lei de Asimov. E aí é onde você tem um conflito. Eles lá são uma base muito legal para quem gosta de ficção científica e trabalhar com essa questão do funcionamento da mente e do autônomo, tá? Do autômato. Porque é bem interessante se você ainda fizer uma comparação com Blade Runner, que eles têm os replicantes lá. E se você considerar que são universos que se tangenciam, você vai ter aí uma boa margem para pesquisar muito Android e muito tipo de consideração para inteligências sintéticas. Eu gosto dos aliens, dos androides do Alien. Gosto da consistência que a história dá para construção deles, no sentido, quando você olha eles, quando eles morrem, quando eles estão mudando, algum tipo assim, eles têm sempre aquela gosma branca, né? Eles têm uma construção interna sempre muito similar. Então, eu gosto dessa ideia de que desde o primeiro ali, era o Dallas, não, como é que era o nome daquele? Que é o Bilbo. É o Bilbo, né?
É o Ash. Ele já era construído assim. E o Bishop também, ele é mostrado assim. Todos eles, em algum momento você vê as tripas deles. E eles são sempre construídos da mesma maneira. Então eu acho isso bem legal. Eles são quase biológicos, né? Eu acho que esse debate sobre a evolução da programação dos androids é sempre uma das coisas mais legais quando você faz qualquer coisa que envolve robótica. O Vermelho ficou falando aí as leis de Asimov, tem gente que não sabe o que é lei de Asimov, né? O que são as leis da robótica. Então, mas como é que eu vou saber quais são as leis da robótica? Arcabouço cultural. Você vai ler Asimov, você vai ler qualquer coisa, começa com o robô que eu mencionei aqui no Papo de Mestre sobre aventuras futuristas. Então, se você quiser entender sobre robótica, você vai exatamente atrás do grande mestre da literatura sobre robótica, que é Isaac Asimov, e aí você vai descobrir o que são as leis da robótica. Né? Não vou apresentar nada também não, vai ler, chega de preguiça. Mas eu gosto muito disso, eu gosto muito quando você envolve androides, eu acho que sempre acaba resvalando muito para esse aspecto. Como o android tem essa coisa de ser muito próximo do humano, às vezes os caras fazem muito entrando naquele Uncanny Valley, né? Em que você começa a ter a estranheza de ver algo que não é humano, mas que se assemelha demais a um humano. Eu gosto muito de quando eles abrem essa discussão sobre livre-arbítrio, como é que funciona, a partir de que momento ele vai desenvolvendo essas características, e eu acho que isso faz toda a diferença. É bem o caso que o Vermelho está comentando aí, sobre eles irem chegar num ponto em que eles já estão se programando sozinhos, o que raramente parece uma boa ideia. Na história do Alien, o Alien 4 aqui. Construtos e monstros artificiais são bons desafios? Eles servem pra alguma coisa? Como que a gente vai usar essa parada ali? E já vamos chegando aqui, ó. Já vamos chegando. A primeira característica que pode transformar esse tipo de criatura como um bom desafio é a chance de plot moderno e tecnológico. Essa imagem aí, eu não sei quem reconhece, esse é o Robot Santa, do Futurama. E eu gosto muito, 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 muito do conceito do personagem. Pra quem não conhece, o Robot Santa, o Futurama se passa no ano 3000, né? E o Robot Santa basicamente é um negócio que é criado em algum momento entre o ano 2000, o final do começo dos anos 2000 e o ano 3000, que é o progresso da história. E aí ele é criado para ser tipo um Papai Noel e dar presentes. E é para dar presentes para as crianças boas e punir as crianças ruins. Só que aí a programação dele é toda defeituosa, toda cagada, e ele passa a considerar todo mundo mal. E a punição dele é basicamente tiro, porrada e bomba. Então, o Natal do universo de Futurama consiste nas pessoas se trancando e se protegendo da melhor maneira possível, porque estar na rua é quase garantia de morte certa, porque ele viaja metralhando todo mundo. Eu gosto por quê? Porque basicamente você pegar uma coisa antiga e usar uma roupagem científica para fazer aquilo. Assim como a gente fala sobre você, às vezes tem tanto plot de magia, de aventura medieval que você faz magia. Você pode simplesmente pegar basicamente a mesma premissa, jogar para o universo de ficção científica e usar ciência para justificar, e ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Por quê? Porque às vezes essas coisas são basicamente equivalentes. Eu acho que o construto serve muito a uma função que às vezes a gente faz plots que sejam mais antigos com coisas que não sejam exatamente humanas. Então, assim, se você faz um plot medieval usando espírito, usando elemental, usando etc., coisas que não sejam humanas e que estejam sob controle de alguma maneira, você pode muito tranquilamente fazer isso com um plot científico, entendeu? Você pode substituir uma divindade irritada do seu plot medieval por uma inteligência artificial fora de controle no seu cenário futurista. Então, dá para você fazer isso. Eu acabei de narrar uma campanha de Eberron que você pode fazer dentro do seu universo medieval uma discussão legítima sobre pontos relacionados à tecnologia. Eu lembro que eu falava para os meninos, eles estavam lidando com situações que eram derivadas no meio de uma aventura de fantasia medieval, o motivo da treta era a automatização e o impacto disso no mercado de trabalho. Que é uma discussão moderna, é um plot tecnológico, de certa maneira. Faz sentido que você tenha uma revolta ludita. Entendeu? Então, assim,
esse é um ponto que eu acho importante das pessoas pensarem. Como você usar esse tipo de criatura para, às vezes, você conseguir fazer um debate usando temas tecnológicos, científicos, modernos, em cenários que talvez não teriam essa oportunidade. Entendeu? Então, você quer fazer uma discussão sobre o uso de tecnologia no cenário de fantasia medieval a partir da automatização, você vai lá e usa um construto. Não tem problema. Você quer fazer um debate sobre responsabilidades individuais, você discute o que acontece quando um golem mata uma pessoa e esse golem ninguém sabe de quem é. De quem é a responsabilidade por essa morte? Esse Shield Guardian que matou uma pessoa na cidade foi criado por um mago. Ele é vinculado a um mago. Que mago? O mago não se apresenta. Eu faço o que com isso? Essa morte fica por isso mesmo. Entende? Então, assim, dá pra você fazer bons plots a partir desse tipo de elemento em cenários que talvez você não conseguisse de outra maneira. E os construtos servem magistralmente para isso. Embora não necessariamente construtos representem modernidade, né? O Vermelho, há um tempo atrás, fez um vídeo inteiro sobre golems lá no canal, inclusive recomendo assistir. E ele conta a origem do golem desde lá do judaísmo, né? Da cabala e tudo mais. Então, é um termo bem antigo já. Aí, inclusive, outros construtos que tem no D&D, inclusive, são os soldados de terracota, que são o exército chinês ali, né? Transformado em estátuas. Foi encontrado depois num templo, num túmulo lá na China. Então, tem uma característica. Eu tava vendo hoje um vídeo do Atila falando sobre a Amazônia e falando sobre como as pessoas têm aquela impressão de que antigamente as pessoas não tinham tecnologia para fazer nada, não sei o quê. E a maioria das tecnologias que eram aplicadas anteriormente, no passado, foram redescobertas depois, quando chegaram aqui, como coisas muito mais avançadas do que se esperava. E aí você pode fazer a mesma coisa com conceitos no seu cenário, né? Igual o Marcelo falou aí. Trazer discussões modernas, trazer plots modernos, usando mesmo dentro de um cenário fantasia medieval, né? É uma coisa que a gente fala sempre, que já inclusive, eu não lembro se... Talvez eu não lembro de ter visto isso no vídeo que o Marcelo fala de economia, mas a gente sempre trata D&D, que é um cenário de fantasia medieval, como um cenário capitalista, né? A gente sempre tá querendo vender as coisas, comprar as coisas, fazer compras e etc. E é um conceito meramente muito, muito moderno, né? Então, se a gente já faz isso de maneira não intencional, pode fazer um plot moderno aí, trazendo discussões modernas para sua mesa de fantasia medieval sem nenhum problema. Fora a chance de você conseguir fazer no meio de uma aventura fantasiosa de magia, botar um cara extremamente inteligente que conseguiu desvendar algum tipo de tecnologia mesmo, como vapor ou como eletricidade, e ele consegue criar autômatos que possam fazer alguma coisa, mas sejam veículos, coisas tecnológicas simples. E você vai criar um racha, né, uma cisão aí na sua aventura, porque para os magos e para os clérigos e para as pessoas acostumadas com magia, a tecnologia é um assombro, né? Assim como também nós que vivemos no mundo de tecnologia, se a gente começasse a ver magia, seria um assombro também. Ou não, né? Porque Jesus faz milagres, se você não sabe. Podemos seguir? Bora. Então vamos embora, porque próxima discussão, se é um bom desafio, construtos têm imunidades e resistências implacáveis. E chatos, né? Chato demais. Nossa, enfrentar construtos. Eu nunca narrei aventura com construtos, mas eu recentemente joguei, né? Então eu tive do outro lado desse desafio aí, que é enfrentar criaturas construtos com uma série de resistências naturais que ele tem. Resistência ao envenenamento. Daqui envenenamento é irrelevante no D&D, a gente já falou sobre isso aqui no nosso episódio sobre venenos e doenças. Um ou dois? Os dois, né? E aí tem as outras resistências que alguns construtos às vezes mais nível mais alto tem também, e vem de encontro a algumas forças de alguns personagens dos jogadores, né? Como, por exemplo, a gente, não só no Forja da Manhã, mas no
do verde púrpura, a gente usava muito Polymorph, né? Pra poder resolver alguns problemas com os inimigos um pouco mais fortes. E alguns construtos que o Marcelo apresentou tinham resistência a Polymorph. Tinha forma imutável, né? Então ele não poderia ser polimorfado. Então já é um grau de dificuldade maior ao arsenal que aquele mago teria para poder lidar com ele. Assim como eu falei, as resistências a envenenamento, ao sufocamento, a qualquer coisa que envolvam influência na vida dele, né? Que seria veneno, sufocar, esses outros tipos de coisas que envolvem fatores de funcionamento corporal. Então, ele acaba sendo muito difícil. Ele tem uma resistência natural também de acordo com a composição dele. Aí varia, porque, novamente, vai assistir o vídeo de Golems do Vermelho, falando sobre diferentes tipos de Golem. Golem de metal. A gente já falou, inclusive, nos monstros, né? Golem de metal. Monstros difíceis, subestimados, né? Golem de metal também tem uma resistência braba. Sim. Então, vários construtos têm várias resistências que acabam tornando ele muito mais difícil do que um inimigo natural seria, justamente porque você tem que ser bate, e você parece que não vê resultado ali. Então, é um desafio grande e tem que ser usado com parcimônia justamente se você prestar atenção no arsenal, na disponibilidade que o seu grupo vai ter de atacá-lo. Porque se o seu grupo, por exemplo, não tiver nenhuma arma mágica, você já nem bate no bicho. A maioria deles já tem imunidade a dano não mágico, então você não consegue nem arranhar. Então a opção vai ser fugir mesmo. Eu gosto muito, eu acho que tudo isso que o Luiz falou faz sentido e é bem importante. A resistência à metamorfose, ao polimorph, para mim, acaba sendo muito crítica a partir de um determinado momento. Mas eu acho que a resistência que eu mais valorizo em construtos, em geral, e eu gosto muito de usar por causa disso, é a encantamento, né? Tipo charme, tipo controle mental. Porque os construtos normalmente têm essa proteção automática. Como ele é vinculado à pessoa que programou, ou que criou, ou que comandou originalmente, você não tem como, né? Então, assim, às vezes o cara vem, o grupo tá todo empolgadinho com o seu bardo lá, pronto para usar o charme, dominar a pessoa, não sei o que lá, etc. E, tipo, não, cara, ele é imune à condição charme. Ele é imune a essa condição. Nada que envolva ele ficar desse jeito, ele pode sofrer. E aí? E acabou. E aí segue a vida. Então, assim, como isso é uma condição muito forte, e quando funciona, se o jogador souber usar, se o grupo souber usar, ela é muito forte, o fato dele não ter, basicamente qualquer construto, guaxeba, peba, já é resistente a isso, eu acho que isso já dá um ganho bom, viu? Já faz uma diferença boa para você colocar. Se seu grupo gosta de usar esse tipo de mecanismo aí, fica a sugestão para você lidar com isso. Bota os construtos aí para dar um sustinho neles que resolve. Construto é feito para ser bicho brabo. Construto pode ser os personagens mais fortões, pode ser os jogadores mais experientes. Aparecer um construtão lá, o pessoal treme nas bases. Podemos seguir? Bora. Previsibilidade e padrões de comportamento. Essa imagem aí, para quem não conhece, é o Five Nights at Freddy's, que é um jogo de terror e, portanto, eu não joguei. Tá? Tô falando sem jogar. Mas eu vi trailers e vi o jogo o suficiente para entender que ele é um jogo que depende muito. Os antagonistas são os animatronics na lanchonete, né? E o jogo consiste muito em compreender e seguir os padrões de comportamento deles para saber o que fazer e como, né? Quando e como. Você tem que basicamente ficar vigiando os bichos durante um tempo, durante as 5 noites lá, para eles não te matarem. E para isso você tem que ter uma noção de como é que eles se locomovem, como é que eles avançam, essas coisas. É um negócio assustador, dizem que é muito bom. O que é uma coisa interessante de você usar construto? Quando você usa um vilão, e isso eu falo que é interessante para o jogador, né? De enfrentar um construto. Quando você usa um vilão normal, um humanoide, por exemplo, um goblin, sei lá, um grupo de goblins. Esse grupo de goblins, eles têm livre-arbítrio e instinto de sobrevivência. Né? Então, a forma como eles vão lidar é muito variável. Ela muda muito e ela pode mudar repentinamente de acordo com a necessidade da situação que acontecer. Quando você está lidando com criaturas que tenham comportamentos animalescos e bestiais, elas vão trabalhar com base em instinto. E esse instinto também vai ser mais previsível, talvez, do que o comportamento derivado de livre-arbítrio, mas ele ainda assim pode ter algumas mudanças significativas. Um construto, né, grosso modo,
ele não tem livre-arbítrio, ele não tem iniciativa e ele não tem instinto, ele age conforme a programação dele. E isso dá um grau de previsibilidade muito maior ao comportamento. Então, se você vai fazer uma aventura em que as pessoas, sei lá, vão invadir uma fábrica de robôs, ou um local em que toda a proteção é feita por robôs, é razoável que você, como mestre, se o grupo for fazer isso, é razoável que você, como mestre, permita, por exemplo, que eles investiguem os robôs para saber quais são os protocolos de segurança. Se eles tiverem acesso aos protocolos de segurança de como funcionam os robôs, eles vão saber qual é a programação do robô e isso dá a eles uma possibilidade de falar, se a gente fizer X, eles fazem Y. Se a gente fizer A, eles fazem B. E eles podem traçar um plano com base nisso. Então isso é uma característica muito, muito significativa dos construtos e que dá, pro lado dos jogadores, dá essa possibilidade de eles se planejarem melhor, porque eles têm mais segurança sobre como os antagonistas vão reagir. E por outro lado, ele dá a maravilhosa vantagem, pelo menos para mim, que é construto não tem instinto de sobrevivência. O Luiz fala muito sobre moral, sobre como você botar vilão que tem moral. Morreu 2, morreu 3, o resto debanda. Às vezes um animal que tá sendo atacado tem instinto de sobrevivência, ele foge. O construto não vai fugir, o construto vai lutar até o final, porque a função dele normalmente é essa. Ele é um construto de segurança e ele não concebe a ideia de um recuo estratégico para preservar. Não vai, não tem como. Ele vai brigar até o final, e isso às vezes é muito importante. Às vezes você realmente quer fazer isso, porque isso vai fazer toda a diferença para aquele ponto específico de combate que você está montando. Aproveitar o respiro do Marcelo. Dar boas-vindas à galera que veio com o Oblitai, veio raidado. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre construtos e criaturas artificiais, sintéticas e criadas. O interessante que o Marcelo falou aí também do fato da previsibilidade do funcionamento do construto, você também tem a possibilidade de quebrar isso, né? De ser o plot twist. Porque aí quando o construto começa a agir de maneira diferente do que ele deveria estar agindo, já é um indicativo para os jogadores falarem assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está acontecendo. Tem alguém que está interferindo com esse construto, ele foi modificado de alguma maneira, não era para ele fazer isso, por que ele está fazendo isso? Isso também foi uma coisa que a gente... Isso também foi uma das coisas que a gente enfrentou na Forja da Manhã, né? Tinha muito construto que, tipo, a premissa básica do plot era que os construtos estavam sendo sabotados ali. Então, o construto que era de transporte estava matando gente, etc. Então, é uma coisa também que você pode utilizar para trazer um tom de estranheza na sua história, fazendo com que os jogadores aí investiguem e tentem descobrir por que isso está acontecendo. E o bom da tratar de previsibilidade é que as pessoas que estão acostumadas com tecnologia desde o início, tipo o Marcelo, que viu a galera lá acendendo o primeiro fogo e tal, é que a tecnologia ela é sempre montada com um funcionamento basicamente matemático. Ele tem uma razão, uma função, um objetivo e uma metodologia. Então, tudo isso é obedecido para você fazer algo tecnológico, seja ele qual for, de um lápis a um carro. E quando você começa a fazer o que a gente chama de robôs, né? Que são criaturas autômatas que realizam funções repetitivas, pelo menos, ela tem um padrão de ação, ela tem um padrão de comportamento, ela tem um funcionamento que é facilmente identificável, porque normalmente a própria criatura ela é desenvolvida, criada, planejada e moldada para que desempenhe uma certa tarefa. Uma montadora de carro vai ser montada para aquela peça, ela não sai por aí andando para comprar pão. Então, você tem essa a previsibilidade, mas eu ia falar assim, você já tem essa motivação inicial, você tem o porquê daquilo ter sido criado. Só que quando você vai pro RPG, a criatura autômata, ela é um robô. Ela tem a capacidade de se mover, ela tem capacidade de realizar algumas tarefas, ela tem a capacidade de analisar certas situações. E é nessa que você pega no pulo o jogador que vai tratar de prever o comportamento dela. Por quê? Porque se um golem, uma armadura, uma estátua, ele é feita para defesa, você pode escolher dois tipos de vertentes aí para você adotar. Pode ser aquela estátua que vai ficar na frente da entrada e não vai sair enquanto ela estiver inteira, ou você vai montar aquele golem
que o objetivo dele é exterminar os inimigos da melhor maneira possível. E aí você pode colocar neles certos tipos de comportamento que não indicam inteligência, mas indicam a mínima capacidade de assimilar o que está ao seu redor, como se esconder ou esconder, utilizar objetos, mover-se nesse espaço, tomar espaços, esse tipo de coisa. E aí você quebra o padrão do comportamento, você quebra essa previsibilidade, mas não com uma coisa totalmente autônoma. Ele não tem a capacidade de raciocínio. Se você quebrar aquilo que ele está tentado, por exemplo, você obstrui aquela passagem que ele gosta, que ele acha interessante, que tá te atrapalhando, ele já não vai conseguir fazer mais nada além disso. É tipo aqueles jogos de PlayStation 1, onde você tinha a manha pra você passar do boss. Se você fizesse certas coisas e ficar em certos locais, ele não te acerta, você escapa, e aí você vai lá, bate nele mais um pouquinho, aí você recua, fica naquele lugar e ele não te acerta, e aí você vai quebrando essa lógica dele. Podemos seguir? Bora. Podemos, porque o próximo assunto é relacionado a esse, que é a lógica cruel e impactante. Isso aqui a gente já tá falando daqueles que, por algum motivo, eles têm uma capacidade mínima, pelo menos mínima, de julgamento. Eles não precisam ser inteligentes, mas é uma capacidade de julgamento. É aquele, tipo, como o Baal falou, eu fiz um vídeo sobre golems, que já foi citado, e o golem, ele tinha uma tarefa a ser cumprida. De acordo com a mitologia, o cara que fez o golem pegava um papel, escrevia a ordem lá no papel, enrolava e punha na boca do golem. E o golem ia lá para cumprir. Então a ideia era, você vai até, encontre fulano e mate-o. Essa é a tarefa. Só que não tem explicação para o que é o golem. Qual é a capacidade de inteligência de um golem? E se ele chegar no lugar que ele não dá conta de atravessar? Isso não se explica. O que se fala é, o golem ia lá e cumpria. Ou seja, ele tem uma mínima capacidade de fazer ações entre a ordem e a execução para que aquilo seja possível. E é nessa hora que você vai usar essa questão de lógica de atitudes, que é o que eu acho interessante. Por quê? Porque o golem, ou ele vai ser, essa criatura construta, pode ser uma criatura pensante, e aí ele vai ter uma análise, uma interpretação desse mundo, e é o que você vai fazer que ele é diferente. Ele não nasceu, ele não foi gestado, ele não nasceu, ele não cresceu, ele não errou, ele não aprendeu com os próprios erros, ele não machucou, não caiu de joelho da bananeira e esfolou, aí ele não apanhou da mãe, ele não ficou de castigo no milho, ele não teve que ficar cuidando de porco pra família. Então, assim, ele já saiu pronto para uma certa atividade. Então, o pensamento dele é completamente diferente. E é aí que você torce completamente a lógica de existência. Para ele existir é uma coisa completamente diferente para uma pessoa normal existir. Ou ele age de acordo com uma lógica que lhe foi colocada na cabeça, como um mago que criou um construto e ele tem que, sei lá, atacar certas situações, defender em certas situações, combater um certo perigo. E como ele julga esse perigo? Como ele detecta esse perigo? É igual essas magias que eu sempre fui contra, mas magias de detecção. Detectar o mal. O que é detectar o mal? É detectar uma pessoa maligna? Mas uma pessoa maligna não é 100% mal o tempo inteiro? E se era uma pessoa boa que por um momento de raiva ela fez uma questão maligna, uma coisa malvada? Então, onde vai esses limites do que é maldade, do que é bondade? E é nessa hora que você vai brilhar e você vai sambar em cima da sociedade, criando seus parâmetros torpes para confundir a cabeça dos jogadores com uma lógica completamente nova que vai confundir todo mundo. Por que aquele construto age daquela maneira? Aí na tela nós temos uma imagem do Blade Runner, que eu tô falando muito de Blade Runner nos últimos dias, onde a lógica deles é sobrevivência. E eles querem sobreviver por quê? Porque eles acham o mundo bonito, porque eles querem viver. Eles se sentem felizes em viver. Só que você só vai perceber isso depois que eles despirocaram, mataram um monte de gente, fizeram cacete. Mas é porque eles não estão sendo cruéis na cabeça deles. Eles estão simplesmente lutando pelo direito de sobreviver.
Às vezes, falta de empatia, né? É uma característica também do autônomo. Se ele não foi programado para reagir a tal tipo de ação, ele não vai saber como agir em relação àquilo. E aí é bom também de usar essa lógica de uma maneira meio Wishmaster, assim, né? De fazer umas interpretações. Interpretações meio tortas, do que acontece. Até, foi criado um golem ou um construto para ajudar a desenvolver um pedaço de terra em tal lugar. E aí, de repente, ele tá matando todas as pessoas. E aí, porque na lógica dele, as pessoas que atrapalham o desenvolvimento daquele lugar, se as pessoas não existirem, o local desenvolve. Então, é bem um quesito, assim, de lógica bizarra que você pode utilizar também para poder justificar algumas ações do seu construto. Eu acho que esse é o principal aspecto que a gente normalmente usa para construir a história quando envolve construto, né? Que é essa... A lógica, ela não é nem que ela é cruel, eu acho que o que o Luiz falou é o correto, é a ausência de empatia. Como ela não passa pela dimensão humana da análise, ela é derivada exclusivamente de números, de dados, etc. Ela não tem essa análise emocional, sentimental, sensível, e aí é muito comum que isso seja usado como argumento para qualquer plot de Revolução das Máquinas, né? Eu falei no outro Papo de Mestre sobre Eu, Robô, e no filme do Eu, Robô o que rola é isso, a inteligência artificial interpreta a lei da robótica que inclui, que diz que ela deve preservar a vida dos seres humanos, entendendo que manter os seres humanos livres é um perigo. Os seres humanos fazem mal demais uns para os outros. Então, a única forma de você preservar a vida humana e você proteger os humanos é impedindo os seres humanos de viverem de maneira livre, porque assim eles não têm como fazer o mal que eles fazem uns aos outros. Mate todos. Ele não precisa matar. Não, mas ela nem é de matar ninguém. Ela é basicamente de vamos só prender todo mundo, vamos só colocar todo mundo num regime extremamente autoritário para impedir que eles façam as coisas. E assim, novamente, é uma lógica torpe, mas que dentro da programação faz algum sentido se você interpretar de certas maneiras. Entende? Então eu gosto muito quando você trabalha com esse cenário, essa coisa meio, de fato, uma coisa meio Wishmaster, de você distorcer, mas às vezes você nem precisa distorcer muito, não. Às vezes você pode só fazer uma interpretação ligeiramente generosa de alguma frase, alguma coisa. A gente gosta muito de fazer isso quando tem magia de encantamento, né? Que é tipo, você pode dar uma ordem de 5 palavras, aí o cara dá uma ordem de 5 palavras e você fica, cara, como é que eu faço pra subverter essa merda pra ele não fuder a campanha inteira agora? E eu gosto muito de fazer isso quando você dá, tipo, rola ordem pra construto. Mas fácil. Programação foi mate qualquer pessoa com cabelo vermelho, brother. Ele não sabe o que é cabelo. Chegou com a roupa vermelha, ele presume que roupa é... Ele só consegue identificar o que é vermelho. Passou a pessoa com roupa vermelha, ele mata. E aí? Isso aí chama-se preconceito. Esse tipo de coisa aí não se deve fazer. Preconceito utílico. Né? Contra os vermelhos. Não é assim que a sociedade tem que se desenvolver. Você que está nos assistindo, eu quero a nota de repúdio ao Salada. Deixa o comentário aí que você é contra maltratar o vermelho. Nota de repúdio. Pra você ver como é uma coisa instintiva. Eu nem lembrei que eu falei, foi um exemplo hipotético. Você vê como é que já tá entranhado na mente desviada deste homem. Já tá. Eu queria dizer que não tá não, mas tá. Tá entranhadinho. Nota de vermelho. Ele vai marcar, ele vai me dar uma nota com caneta vermelha. Sabe o que vai acontecer com esse pedaço aqui, né? Vai embora? Vai pro início. Não faz isso não. Toda vez sou eu. O vermelho fica me perseguindo. É que assim, é desse jeito. O Marcelo faz o comentário dúbio, eu vou rir da cara, e o Baal vai fazer um comentário incisivo e certeiro. É sempre assim as aberturas. A gente precisa repensar essa estrutura, porque eu sinto que eu fico saindo de vilão nesse tempo. Mas quem tá querendo matar os outros não sou eu nem o Baal. Não sou eu, é o construto. É um homem de um braço só, né? É um homem de um braço só. Não sou eu. Foi um homem de um braço só. Boa sorte pra você que não é jovem. Vai lá no Google e digita assim. Foi um homem de um braço só, pra você saber. Isso, eu acho que essa versão só existe no português. Eu não sei se na versão...
Eu acho que tem, porque Original o é esse, personagem. Porque o personagem não tinha um braço. Pode ser. Tinha sim. Podemos seguir então? Bora. Porque a progressão é sempre pra frente, né? Então, nosso próximo assunto. E se você usar construtos e monstros artificiais como personagem? O que eles têm de característica que você pode utilizar para fazer um bom personagem usando eles? Então nós vamos ver isso agora. E a primeira qualidade: autorreparo. E pré não, meu amigo. Pré não. Personalização. Personalização. Você leu errado. É uma personalização prévia que você faz isso. Exato. É um preso na lisação, entendeu? Tava indo bem. O Spelljammer trouxe uma das raças novas quando ele foi lançado, que foram os autognomos. Os autognomos são construtos em forma de gnomos, que entre as capacidades que eles possuem é de usar reparo em si mesmo. Eles não se curam, né, porque eles são construtos, mas você pode usar magia reparo neles para poder consertar os danos que eles tomam. E isso é muito interessante porque isso leva a uma outra situação, né, do uso da magia, dessa magia específica, e às vezes nunca é muito, que às vezes é até um pouco subestimada, né? Então ninguém lembra de usar reparo para consertar as coisas no jogo, e ela passa a ser uma magia útil para quando você tem um autognomo na sua mesa. Uma outra questão também que a gente está falando aqui de personalização, e aí isso normalmente já expande mais em aventuras muitas vezes mais sci-fi, mais futuristas, em que você tem a possibilidade de equipar seu personagem com várias personalizações que você quiser. Muito similar à armadura do Artífice, né? Que a gente estava jogando agora também no Forja da Manhã. O Edward tinha a armadura que tinha várias características especiais. E ele ia, à medida que ele subindo de nível, ele ia acrescentando mais funcionalidades. E isso também pode acontecer num personagem que é um construto. Que ele pode tanto se consertar, né, ou ter dentro do grupo alguém que é um cientista, algum tipo de especialista em reparar outros construtos, ou também essa possibilidade de inserir power-ups, né, por assim dizer, deles. Pode colocar ali a mão que se transforma numa lâmina, ou uma multiferramenta no dedo que é um anel, o dedo que é um canivete suíço, né, e o dedo que é um canivete suíço, pode ter ali várias funcionalidades. Adicionar mais armaduras nele, colocar umas placas nele lá que fique mais forte, mais resistente, resistências que não estavam planejadas originalmente, enfim, dá para meter o louco lá, e dependendo do sistema, provavelmente algum sistema já tem pré-definido isso nas suas regras, algumas possibilidades, mas se você estiver ali metendo o bom e velho sistema da casa, né, que o Vermelho tanto gosta, você pode ali conversar com o narrador e pensar em coisas divertidas e interessantes para colocar no seu autômato, que ele vai ficar único e personalizável. Pode até mudar a cor dele, se você quiser. Fazendo Warforged exclusivamente pelo fato de poder fazer ele com cromado. Eu quero fazer cromado. Eu quero fazer ele igual o pessoal faz, bota aquele fosco no carro. Os caras acham que o carro fica parecendo um Batmóvel. Ou com a casa listrinha do Dodge, assim. Exatamente. Nossa, fazendo um Warforged ladinho chamado Dodge. E aí você bota o listrinho do Dodge. Aí sim, hein? Nossa. Se alguém fizer, fala aí depois, gente. Fala assim, caralho, Salada, pega sua ideia muito boa. Eu gosto muito dessa característica de construto. Eu acho muito interessante quando você trabalha com isso. O Warforged do D&D meio que tira um pouco disso, né? A personalização ele mantém, mas o auto-reparo ou a forma de cura não, porque o Warforged é curado igual um boneco normal. Ele passa a ter vida e ele é curado por magia de cura. Mas essa ideia de você fazer da personalização, eu acho que é o mais interessante. É o mais legal. Tanto é que você vai ver os Warforged que aparecem, os personagens, ou não só Warforged, mas os personagens construídos que aparecem em campanhas transmitidas, enfim. Eles sempre têm, a galera aproveita muito isso, né? De dar uma customização diferente pro boneco. Tipo, não, meu boneco ao invés de ter 2 pernas, ele vai ter uma roda. Ele anda em cima de uma roda ao invés de 2 pernas. Ele parece
um boneco de anime nesse sentido. E aí tudo bem, tá? Beleza. E aí, boa sorte na hora de subir escada. Eu viro. Mas aí você faz essa escolha. Eu gosto muito. Eu sempre acho que esse é o principal fator. Mais do que imunidades, bônus, resistência. Porque normalmente, mecanicamente, isso vai sendo balanceado por outras questões. Eu gosto muito dessa característica da personalização. De você poder fazer esse ajuste para deixar o personagem mais com sua cara. E pode ser também pensado outras maneiras, né, de personalização e de ajustes. Falei esses dias que eu tinha narrado uma de super-heróis, né, que um dos jogadores colocou um personagem que era tipo os Genos do One Punch Man. E o que ele fazia era... O poder dele, um dos poderes dele, era transferir as suas capacidades para elementos específicos quando era necessário. Então, às vezes ele conseguia ficar mais forte, às vezes conseguia ficar mais ágil, às vezes conseguia ficar mais rápido, às vezes ele conseguia poder de fogo, às vezes... Então, isso daí fez um furor na jogatina do jogador, cara. O cara achava que, cara, nossa, isso é massa demais. Eu vou moldando e eu acabo ficando... tendo capacidades de praticamente tudo, só que nada ao mesmo tempo, né? Então ele geralmente ele ficava ou mediano em tudo ou extrapolava uma das características, né? Mas o que eu mais gosto nesse perfil aqui que foi colocado é a capacidade de auto-reparo, porque a sobrevivência ela é essencial para uma criatura viva, mas ela também é essencial para uma criatura que precisa cumprir uma missão. Então, ele se reparar para cumprir a missão também é legal. Eu tinha feito aquele vídeo de Golems, ele é inspirado numa coisa que eu fazia há muito tempo, e falava sobre fabricação de Golems nas regras de terceira edição. E eu tinha feito alguns exemplos, e um dos exemplos de golem que eu tinha feito era um golem de tecido e palha, que era tipo um espantalho. E ele tinha graduações em costura e alfaiataria, porque ele poderia se regenerar. Então, se ele pegasse estopa, tecido ou palha, ele podia simplesmente refazer os membros dele desde que ele tivesse uma mão ou um pé disponível para se costurar. E aí, a ideia era... Ele era uma criatura que não tinha um nível de desafio muito alto, mas ele podia sim ser fatal num ataque surpresa, mas ele era muito frágil, então ele ia ser despedaçado facilmente. Só que ele poderia ser reconstruído por ele mesmo e voltar futuramente para cumprir a missão. E um jeito de você eliminar isso daí é só se você queimasse. Só que ninguém sabia disso. Quer dizer, acaba se descobrindo, né? Porque ele é feito de palha. Então você imagina, se eu tacar fogo, será que ele volta? Mas é uma das coisas que mais me agrada é a questão do auto-reparo. No D&D tem um monstro construto espantalho. Eu tinha visto ele uma vez, mas é no quinta edição, né? Não, já tinha. Não sei, no passado... Já tinha, eu enfrentei quando eu jogava no 3.0, 3.5, eu enfrentei o espantalho também. Mas o espantalho do... Mas ele era morto-vivo, não é não? O espantalho do D&D terceira edição. O do lore oficial do espantalho da quinta edição também é. Morto-vivo não, demônio. Ele é uma criatura demoníaca, mas aí eu fiz ele como se fosse um construto feérico. Você pode fazer isso, tá, gente? Se você ver lá o papo de mestre sobre criando monstros, você vai ver que a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Bom de customização é Transformers. Vira carro, vira animal moderno, vira animal... Chega no... Transformers já entra num patamar que eu já acho meio over, já. Tá rodando aqui no chat aí que tinha um Transformer que era bardo e virava uma vitrola. Uma boa ideia, hein? Virar o carro do ovo, né? O carro do ovo é da pamonha. O carro da pamonha passando na sua porta. Ai, que ódio. Agora eu tô pensando no construto carro do Transformer carro do ovo. Vamos seguir, que a próxima característica para transformar um construto num bom personagem são conflitos e dilemas pessoais. Porque um construto, ou um fabricado, ou um artificial, para ser personagem, significa que ele tem
autonomia. E se ele tem autonomia, ele pensa por si só, de maneira limitada ou ilimitada, tá? Então, se ele pensa, ele existe, acabou-se. Vai estudar filosofia. E ele vai ter conflitos, cara. Ele vai ter dilemas. Ele vai enfrentar situações onde ele vai perceber que ele não é igual aos demais e para ele as coisas funcionam de maneira diferente. Quando a gente faz associação ainda ao que a gente acabou de falar sobre a lógica própria dele, aquela lógica cruel e individualista dele, começa a se chocar com as lógicas das sociedades, e eu falo sociedades porque no D&D principalmente você tem vários povos que pensam diferente, você vai começar a ter os conflitos de eu sou pior que eles, ou eles são piores do que eu, por que eu não posso fazer, por que eu fiz e eles me rechaçaram, por que eu tenho que fazer tal coisa para eles se eu não acho que isso seja certo ou necessário. E a partir daí você começa a dar profundidade a uma criatura que deveria ser unidimensional. Para quem não sabe, se você nasceu numa gruta e foi morar no fundo do poço, esse personagem que tá aí na tela é o Robocop. Ele é um representante do capitalismo máximo, onde um trabalhador morreu, foi ressuscitado para voltar a trabalhar de graça para os seus empregadores. Trabalhar oprimindo pobre. Oprimindo o pobre, isso, batendo em quem mora na periferia. Batendo no pessoal que recorre à violência porque vive um pesadelo anarcocapitalista. Exatamente, do Paulo Cogos. Eu sou fã do Paulo Cogos. Cara, vem nos comentários aqui e fala mal de nós à vontade. Isso, fala marca o Paulo Cogos pra ele vir falar mal de nós aqui. Não, faz isso não. Não tem limite. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, esse cara aí, quando ele foi trazido de volta, ele foi reprogramado, ele virou realmente um construto. E ele vivia a partir de diretrizes, ele tinha que obedecer ordens, e ele tinha uma capacidade de julgamento limitada à programação dele. Só que ele é uma pessoa, cara, na mente e no coração. E em determinado momento a programação dele é suplantada, não, palavra errada, ela é superada pela humanidade dele. E aí que começa a ter essa questão dos conflitos. Porque ele como máquina, começa a questionar coisas que ele não deveria questionar, que é a parte humana dele questionando. E quando ele consegue sobressair a parte humana dele em cima da programação, que não é totalmente, tá? Mas quando ele começa a sobressair, ele começa os dilemas. Onde eu me encaixo? Por que eu fui trazido de volta? Qual é o meu lugar? O que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que trabalhar sem receber salário? Onde o meu empregador lucra com o meu serviço e eu não posso fazer nada a não ser comer papinha de neném. Essa é uma dúvida que você pode ter você também, tá? Você não precisa ser um construtor pessoal. É isso aí. É isso aí. Abarra o capitalismo. Essa questão dos conflitos é bom quando coloca relacionado às programações dele, né? Quando você tinha colocado lá as diretrizes básicas, ele fica quase como um conflito de um paladino, assim, né? Ele tem as diretrizes básicas dele que ele deve seguir. E o que é certo, E se essa diretriz, de repente, entrar em conflito com alguma coisa que ele precisa fazer na missão dele? Ou ele precisa eliminar alguém, mas que não tá fazendo mal pra ninguém por enquanto, e aí a diretriz fala que ele não pode maltratar seres humanos. Então tem outra série de conflitos que é interessante você trazer pra mesa também, pra poder dar uma pimentada ali nas decisões. E outra coisa é o meio que a síndrome de Pinóquio ali, né? O homem bicentenário também tem, né? Que é, mas eu sou uma máquina, mas eu quero ser humano. O que eu faço pra isso, né? Eu quero ser um menino de verdade. E aí ele começa, pode ser inclusive um vilão, né? Que ele começa a ser meio que um Leatherface ali, né? De pessoas. Ele vai Caraca, velho! Vestindo as pessoas pra ficar mais humano. Isso escalou rápido que só a peste. Caraca, cara! Eu tava pensando no Pinóquio dançando, então, velho. Um rosto? Eu tava aqui pensando no Pinóquio dançando, o cara veio com Leatherface. Você já tem opções pra sua aventura aí, de ter o Ardo Vitrola, o Ladino Dodge
E agora o vilão lá, o Leatherface roubou. O construto Leatherface, eu só queria ter um rosto pra beijar na O boca. Pinóquio Leatherface. O Pinóquio Leatherface que rouba o rosto porque ele só queria beijar na boca e sentir o gosto de um lábio no dedo. Vestir as pessoas, né? Vestir as pessoas. Velho. Tem que tirar a pele inteira de uma vez, porque senão dá trabalho pra costurar depois. Quando a gente vai botar as coisas no YouTube, você que não sabe, existe uma classificação de vídeos que a gente tem que fazer. E a nossa sorte é que a nossa classificação é das mais leves. Porque o que acontece é o seguinte, assim, ó. Tem palavrões e palavras pesadas até os 7 primeiros segundos de vídeo? Não. Então tá valendo, porque é pra mais de 18. Se não, tava lascado, cara. O Luiz realmente... Ah, mas eu sou um construto, tô assistindo o Papo de Mestre pra saber como é que eu deveria agir. Não faça isso. Não faça isso, cara. Leia os livros do Asimov. Isso. Incorpora as leis da robótica como se fosse uma boa moral. Eu gosto muito dos conflitos de dilemas pessoais, porque na minha cabeça, se você vai jogar com um personagem construto, a menos que o cenário seja desenvolvido exclusivamente para isso, você sempre está em uma situação, em muitas aspas, assim, não natural, artificial, né? Porque assim, é sempre isso, assim, você é uma vida que foi criada por outra vida, por outra pessoa, certo? Você não é uma vida que surgiu espontaneamente. Não que as vidas surjam espontaneamente, mas enfim, você entendeu o meu ponto. Isso faz com que, além dos passos, dos tópicos que vocês mencionaram, isso sempre traz uma carga relativa a essa dinâmica de hierarquia, né? Ou seja, qual é o limite que você pode ir? Você tem as diretrizes, você tem as leis de Asimov no cérebro positrônico, você tem a sua programação. Sair disso, como é que isso se enquadra, né? Em que ponto isso te deixa? Eu acho que esse é um aspecto que você sempre vai ter com o personagem. Se você for fazer um Warforged no D&D, você sempre vai lidar com isso, né? Os Warforgeds originais do D&D, do cenário de Berron, são criados como máquinas de guerra. E depois é que eles obtêm essa liberdade e não precisam mais ser máquinas de guerra e podem fazer outra coisa. Mas é inevitável que o personagem sempre esteja pensando: eu fui criado para isso, eu fui criado para ser uma máquina de guerra, não existe uma outra origem para mim. E aí? De que maneira isso me afeta? Isso não me afeta de jeito nenhum? Isso deve me afetar? Isso pode me afetar? Eu acho que só ali você já tem um ponto muito interessante. E você pode ter em outros personagens que não sejam artificiais, que não sejam construtos, derivados dos seus antecedentes, das suas origens, mas que no Warforged já vem de fábrica, né? Então, assim, tem esse ponto que eu acho que é importante, fora todos esses que vocês mencionaram, que eu acho que também são muito legais para você construir dentro da narrativa. Se tem um personagem que tem motivo para ter conflito e dilema pessoal, é um personagem artificial, construto, que nasceu de alguma outra coisa. Bom, então depois de ter todos esses altos e baixos, essas reviravoltas e plot twists desse tema, nós vamos para o último bom motivo para você usar um construto como personagem, que é o que é vida e o que não é vida. O Luiz mencionou aí o Homem Bicentenário. Se você não assistiu O Homem Bicentenário, é mais um filme inspirado em um romance do Asimov, especificamente o romance do Homem Positrônico. É um romance tardio do Asimov. O Asimov escreveu muita coisa na década de 50, 60, 70. O Homem Positrônico é de 92, e aí ele vira esse filme com o Robin Williams no papel principal, em acho que 99, 2000. E aí o Luiz mencionou do Homem Bicentenário, e a história do Homem Bicentenário é basicamente um robô que é criado para ser um robô ajudante de casa, um robô empregado doméstico, o Andrew, que é interpretado pelo Robin Williams, e ele vem com um defeitinho de fábrica que faz com que ele desenvolva criatividade, que é uma coisa que o robô não deveria ter. E aí a família, que é dona dele, meio que estimula ele a aproveitar essa criatividade e tal. E ele vai gradualmente, esse defeito de fábrica na programação dele, abre espaço para ele começar a desenvolver características humanas, a criatividade, emoções, sensibilidade. E aí ele, como ele é criativo e ele é um robô, ele faz coisas magníficas. A família vende as coisas e aí ganha um dinheiro, e aí o dono... Ele é um robô, ele não tem direitos, então ele não pode usar o dinheiro dele, aí o dono dele, né, o cara da família,
administra a grana e tal. E aí a história, chamou o Homem Bicentenário o filme, porque a história é basicamente que ao longo de várias gerações da mesma família, ele vai vivendo e vendo essas pessoas passando. Então é assim, ele é apaixonado pela filha, a filha do casal lá no começo, e ele gosta muito dela, mas ela vai envelhecendo, e aí eventualmente ela morre, e aí ele começa a interagir com a filha dela, depois com a neta dela, e aí isso faz com que ele sinta uma vontade de viver mais como os humanos. E aí ele vai gradualmente fazendo alterações no corpo dele até chegar a uma situação em que ele é virtualmente humano. E aí ele entra numa guerra jurídica, porque ele quer ser considerado humano antes de morrer. E spoiler, ele abre mão dessa durabilidade dele. É, né, isso, pra... ele seria tecnicamente imortal, né? Porque ele poderia ser simplesmente reparado indefinidamente, aquela coisa toda. E aí, no livro, ele primeiro troca a estrutura interna dele por coisas que seriam equivalentes a órgãos humanos, mas que utilizam um líquido que não degenera, que não causa problemas igual o sangue. E aí, no final, ele fala, não, eu quero que você troque por um líquido equivalente ao sangue. O cara fala, mas isso vai fazer com que você eventualmente se desgaste e desligue. E ele fala, é isso que eu quero. E aí, no final, ele morre, entre aspas, como humano, reconhecido como humano. Por que eu acho que é interessante? O Luiz mencionou essa questão do dilema pessoal. Esse ponto de o que é vida e o que não é vida pode ser uma situação muito crítica para os personagens. Tanto para os dilemas próprios, como para a interação deles com o mundo. Né? Você pode ter um cenário em que exista uma discussão sobre o que acontece quando um construto desenvolve características humanas. Porque isso força, e aí, novamente, eu gosto da alegoria para a discussão da ficção científica, que isso força um debate sobre o que é vida. O que estabelece, como você estabelece que algo é vida. Entende? Se você faz esse debate no seu cenário, você fala, estabelece que algo é vida, são conexões elétricas do cérebro. Ele tem uma máquina que funciona de maneira equivalente ao cérebro e ela faz conexões. Ele é vida? Ah, não, ele tem que ter um coração. Sim, mas ele tem um equipamento semelhante ao coração. Se eu implantar um coração humano nele, ele passa a ser considerado vida? Você entende que você consegue fazer vários debates que vão afetar tanto o personagem quanto o cenário a partir de um único ponto, uma única discussão, e eu acho que isso já enriquece muito, isso já abre um espaço muito interessante para você construir suas narrativas. Né? Tratando de questões, normalmente, que a gente fala de interações dos jogadores com o cenário, principalmente no caso de vilões, etc., você leva até em consideração, tipo, até que ponto destruir um construto é considerado assassinato. Até que ponto você pode simplesmente desligá-lo, quais são os direitos dele, né, direitos civis, assim. Então, assim, é uma evolução sociológica dentro de uma comunidade da história que você quiser aprofundar, e tem espaço. Eu acho que, inclusive, foi parte do final ali da ideia da Forja, né? Que era a integração dos Warforged no cenário, era para trazer também quais são os direitos civis deles como seres vivos, né? Porque é a premissa de que, não é bem científico, né? Mas é uma premissa de que eles vieram como extraplanares, então eles não são necessariamente iguais aos construtos que a gente tem aqui, construídos por seres humanos, né? São diferentes. Mas isso tudo gera discussões que podem ser trazidas à mesa de uma maneira de engrandecer ali a sua narrativa. Fora a possibilidade que você tem de diferentes abordagens para o mesmo tema. Porque você não tem um tema, a gente tá falando de filosofia, a gente tá falando de Asimov, a gente tá falando de... Cara, você pode botar isso aí numa aventura fácil. Você pode colocar isso aí no meio de uma revolta popular, uma revolta das máquinas. Você pode colocar isso como o vilão tá querendo ser reconhecido como um vivo. Então, a questão é a infinidade de abordagens que você pode ter com esse tema, que eu acho que é um dos mais ricos, mais ricas características aí que você pode usar. Porque pode ser de um fato isolado ou toda a sociedade do seu cenário pode ser moldado com isso aí. Se você, mas como é que eu faço isso? Cara, a Animatrix fala disso daí, Eu, Robô fala disso daí, a gente já falou deles, o próprio Homem Bicentenário. Então você tem várias histórias que você pode seguir e se inspirar nelas
porque já vai o spoiler aí. Isso aí não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. Porque vai mexer muito com a cabeça das pessoas. Criaturas construídas. A ideia é falar de algumas criaturas construtos ou artificiais que a gente viu por aí, achou interessante e vai trazer. Eu devo, assim, adiantar que muitas das criaturas construídas, os construtos, etc., eles têm características muito semelhantes, tá? E isso me incomoda um pouco, porque é meio que uma limitação dos criadores de sistemas. Então, talvez as abordagens... Eu não sei o que meus colegas aqui vão falar, mas eu já imagino que algumas das nossas abordagens aqui vai ser para meio que abrir tua cabeça para novas possibilidades, pelo menos pelos exemplos que eu vi aqui. Então nós já vamos começar bem, porque direto de Star Wars, Algorith. Como assim Star Wars? O sabre de luz. Ah, uau. Eu fiquei com medo de realmente existir essa criatura. Eu fiquei pensando, deve ser de algum desses filmes novos que eu não vi. O Algorith é uma criatura, eu usei ela na campanha presencial. O Algorith é uma criatura de absoluta ordem. Ele é um construto de absoluta ordem. Basicamente, ele é um monstro que vai... Ele vem no tomo das bestas da Kobold Press, que é um material, não é canon do D&D, mas ele é considerado de referência. Aliás, fica a recomendação. Isso não é um ed, tá? A Kobold Press não pagou para isso, mas fica a recomendação. Excelente livro para você incrementar ainda mais o bestiário do D&D. Se quiser pagar, pode pagar, a gente aceita. Se a Kobold Press quiser me financiar para eu falar a mesma coisa, só que recebendo, eu prefiro. A ideia dos algoritmos é que eles são basicamente guardiões e protetores da ordem. Tá? Em geral, eles... a descrição do livro diz que eles visitam os reinos mortais, vamos dizer assim, quando há uma ameaça de caos muito forte que pode afetar uma região, ou que o que eles falam, as linhas do destino vão ser embaraçadas. Basicamente essa é a ideia. E aí eles agem para impedir isso. Então é comum que eles sirvam meio que como... Eles são quase como que o equivalente a anjos, em alguns casos, mas ao invés de estarem vinculados a divindades celestiais ou divindades boas, eles estão vinculados a divindades da ordem, a deuses da ordem. Que é um conceito bem específico do D&D, né? Essa sabre de luz que você está vendo aí é uma arma que eles chamam de Logic Razor, tipo, navalha de lógica. Coisa meio... Isso aí ele quebra argumento de anarcocapitalista. É isso, ele vai lá e fala, olha aqui, é uma lâmina tecnicamente de força, ela dá dano de força. Ele tem um ataque muito bom chamado Reality Bomb, que é como se fosse uma runa que ele joga de lei, de energia de lei. Caraca, e ela explode no impacto. Ela explode no impacto, é tipo uma bomba, uma bola de fogo. Ela é bem forte. Legislação! Pá! Toma aqui um decreto. E porque eu falo de lei, mas é de ordem. Mete o Vadimeco. Sim, Mete um Vadimeco nele. E atordoa e tal. Aquilo é machuca, velho. Tem essa grossura, maluco. Toma um Vadimeco na cabeça pra ver se você não vai ficar esperto. Eu já usei... eu fiz naquela campanha que eu usei ele, eu fiz uma sessão presencial, né? E aí, em determinado momento, os personagens se encontraram com um deus, o Halishaz, que é o deus da loucura. E aí o Halishaz fez uma maldição /bênção com eles, fez um chazinho. O símbolo do Halishaz são 3 ossos, 3 ossinhos, assim. E aí ele fez um chazinho para cada um com um ossinho. E aí eles tiveram que beber, e aí rolou um Freak Friday, eles trocaram de corpos, basicamente. 2 entre eles e o outro mudou de espécie. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que, por causa disso, eles passaram a ser perseguidos por algoritmos, porque eles tinham o destino. E essa pataquada tinha mexido o suficiente nos destinos deles para Deus do Destino ter olhado, que é a arqui-inimiga do Deus da Loucura, ter olhado e falado: olha só, não vai rolar. Não dá pra ficar isso desse jeito, não. E aí eles tiveram que lidar com essa perseguição desses caras, que são os caras meio... Eles são os caras meio mauzões, assim, sabe? Eles são muito fortes, eles são dedicados aos esforços que eles fazem de perseguir, e eles são poderosos, eles têm
meio que um teleporte, enfim, tem umas coisas interessantes. Eu não posso, acho que eu não sei se acho que a gente não pode botar a ficha aqui porque ele é da Kobold Press, então não é licença. Mas dá uma olhadinha, porque a ficha deles é bem interessante. Eles têm a gente falou sobre as questões de imunidades e resistências a dano, né? Tem muitas imunidades e resistências a dano. E ele tem imunidade, que eu falei, Charmed, exaustão, ele não fica com medo, ele não fica paralisado, ele não fica petrificado, ele não fica envenenado. Então, assim, não é um monstro fraco, ele é nível de desafio 10. Então, ele não é para você usar ele numa situação inicial para um grupo fraco, tá? Mas eu recomendo, e ele entra naquilo que o Vermelho falou, de você poder usar ele tanto como um construto de ataque como um construto de defesa. Ele tanto pode ser um guardião de um local muito sagrado ou muito importante para a divindade da ordem, como ele pode ser um cara que ataca qualquer pessoa que não seja, por exemplo, leal e que entre numa determinada área, ou ele pode ser um aliado para atacar uma área que tenha, sei lá, estejam surgindo sleds, que são criaturas de causa absoluta, esse tipo de coisa. Então, assim, ele tem essa possibilidade, ele tem a vantagem de não ser um construto basicão, aquele mero seguidor de ordens, ele tem um certo grau de autonomia, e ele fala, você é capaz de conversar com ele, apesar de ser difícil, e é interessante que seja construída uma ideia de que eles são sofisticados demais e muito matemáticos e muito lógicos na forma de raciocínio deles, para ser uma conversa fácil para as pessoas. Eles gostam de falar uns termos em latim, que é pra parecer que eles são mais inteligentes. Eles usam vocabulário de coach. Eu nunca tinha ouvido falar desse monstro, não conheci. Me lembrou os Inevitáveis, né? Que a gente falou aqui também já, quando a gente falou de criaturas planares. Eles são lá de Modron também? Eles são, o Kobold Press, eles não fazem uma menção explícita a Modron. Mas eles falam que eles são guardas da fronteira dos reinos conceituais, protegendo as criaturas dos reinos do absoluto. Eu acho que é mais focado num cenário, tipo assim, pode ser, se você estiver usando o cenário de Forgotten, pode ser que eles sejam criaturas de mecânicos, né? Não é, mas pode ser. Porque o reino conceitual de ordem absoluta do cenário de Forgotten é mecânico. É pra ser genérico, né? Como ele não é do D&D específico. Exatamente. Bom, eu gosto porque ele tem sabres de luz. E ele fala mais ou menos igual o pessoal lá da Ordem Jedi. Então, toma a ordem na tua cara. Eu sei que você é Sith, seu bandido. Eu não gosto muito dessas criaturas planares absolutas, porque já existem interesses de deuses, já existem interesses de demônios, já existem interesses dos próprios seres que vivem nos planos. E normalmente o nível de interferência de uma criatura que vem de um outro plano para resolver um bizu aqui tem que ser uma coisa muito especial, cara. É tipo, tá acontecendo um troço muito grande. E se você não estiver preparado para colocar isso na sua aventura, pode ser que você só ponha bicho para matar, tá? Não que seja contra, põe, isso aí não tem problema. Tem gente, né, que gosta de enfrentar e tudo mais. Agora, para você explorar esse lore mais profundamente, você vai ter que ter um certo cuidado e um certo preparo. E se você tiver esse cuidado e esse preparo, isso aí é para campanha épica, tá? Isso aí é para um troço pesado. Você vai marcar o cenário com isso daí. E aí sim você vai ter uma boa ferramenta. Ele é forte o suficiente para, se você tiver com um grupo de nível médio, ele é forte o suficiente para ser um vilão de arco, por exemplo. Sim. Sim, porque ele tem uma função que está acima dos interesses do próprio grupo. Uhum. Então, existe esse cuidado. Podemos seguir, senhores? Bom. As próximas criaturas que trouxemos, as animações dos Reinos de Ferro. Isso aqui é um conjunto de criaturas que são construtos padrãozão, máquinas, que funcionam com certos objetivos dedicados, impostos pelo criador das máquinas, que geralmente são magos. Eles criam esses bichos aí para desenvolver um certo tipo de função. É igual qualquer construto.
Então eles têm aquelas mesmas características, cara. Eles dependem de magia para serem criados, eles têm um monte de resistências, eles têm algum tipo de propósito que já é pré-programado, ele tem aquela questão de não ter a capacidade de raciocínio, eles não têm alma, eles não têm mente, eles não podem ser controlados por outras criaturas. E eles também têm as mesmas fraquezas que os outros construtos têm, né? Que tem algumas magias que afetam construtos, que deixam eles mais lentos, despedaçam, etc. Qual que é, então, a novidade desse tipo de bicho aí? O primeiro deles é que eles trazem formatos e funções bem diferentes daqueles do D&D tradicional. E você tem geralmente uma criatura humanoide, ele carrega uma espada e um escudo. Esse aí mesmo é um Gearwyrm, eu acho. Que ele é tipo é um dragão, tá? A descrição dele fala que ele é um dragão. Ele é semelhante com um dragão. E ele consegue... ele consegue... Eu esqueci a palavra. Dispel. Ele consegue desfazer, dissipar magias. Então, esse bicho daí é o Satanás contra mago. Ele é uma criatura relativamente forte, tá? Ele tem... Deixa eu ver aqui. Ah, eu perdi. Como é que eu perco minhas anotações tão fácil, cara? Achei. Ele tem um nível baixo, tá? Ele é o nível 4. Ele não tem um nível muito elevado, mas ele é forte. A força dele é 20. E a destreza dele é 18. Ele é extremamente hábil, forte e feroz. Ele dá um dano realmente baixo, mas se você colocar mais de um para atacar um conjurador, esse conjurador tá lascado. Por essa característica dele, de mesmo sendo nível 4, ele tem um cancelar magias maior, um dispel maior. E ele vai dar muita dor de cabeça para conjuradores. Ele é rápido, tá? Ele tem um deslocamento rápido para uma criatura grande, porque esse formato dele aí foi uma opção, tá? Na imagem, mas ele pode ser feito parecendo aqueles dragões orientais ou um dragão normal. Não chega a confundir, mas pode ser usado. E ele também... Que dragão oriental não é normal? Não é normal não, é coisa de oriental, né, cara? Oh. Aí, você está sendo etnista. Reclama aqui nos comentários. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim. Então essa criatura que ela tem é uma possibilidade de ação muito maior, muito mais interessante por ela ser estranha, por ela ser característica contra conjuradores e para fazer um certo impacto no cenário, né, durante as suas batalhas. Junto dessa criatura aí tem uma outra, que é um nível maior, só que ela é de tamanho pequeno, que é o Rip Cutter. Rip Cutter é um robozinho malvado, pequenininho, muito nervoso, que tem um nível de desafio 10, cara. Ele ataca com essas correntes e ganchos e consegue fazer um bom estrago quando está em combate. Tem muito ponto de vida e ele também consegue dissipar magias e energias. Então, assim, pela estranheza, pela variação e pela capacidade de lutar contra conjuradores, foi que eu escolhi esses bichos aí que fazem parte do mesmo tipo de espécie que são os animatons, os animatrônicos, as animações dos Reinos de Ferro. O livro explica de alguma maneira como é que eles surgem? Eles são criados por magos. Tem um mago tem um mago chamado Tain Halear. Que ele criou os primeiros, depois eles passaram a os primeiros sozinhos ou depois não, se reproduzem sozinhos? Eles são criados por magos. Ele tem uma fórmula pra criar, pelo jeito. Não, tipo um golem da vida. São construtos, né, cara? Tipo construtos são construídos, Coisas de sempre, assim. Isso me lembrou um outro tipo de construtos que a gente nem falou aqui, que são os objetos animados, né? Que também existe uma série de objetos animados no D&D ali, que é tipo, tudo que você pensar, tipo piano,
cama, sofá, qualquer coisa que você quiser colocar ali, quase como funcionando como um mímico, né? Eles usam como objeto animado também. Né? E tem ali as características de autômato, de construto. E você pode ali usar tanto para quesitos de enfeite, né? Sei lá, um piano que toca sozinho porque ele é um piano animado. Ou. Eu esperei. É só um piano. Ou pra quesito de surpresa, né? De estátua que tava ali, na verdade não é estátua, é um golem. Eu até pensei em outra, quando eu tava dando a pesquisada, tava na dúvida se gárgula é construto. Mas aí eu descobri que não é. Eles são daquele jeito mesmo, são elementais. Eu já tratei de gárgula como construto já, também funciona. Dá pra usar. Eu não vejo muita dificuldade de fazer essa adaptação, não. Eu gosto da ideia do mago que cria criaturas que são anti-mago, né? Esse é uma boa história pra você fazer algo saiu do controle, eles mataram o criador, e aí um deles descobriu que dava pra fazer o livro de magia, que é um ritual e tal, e pronto, agora tem uma fabricação autônoma de Reapers, Little Reapers, como é que é? Rip Cutters. Então, agora eles começaram a produzir eles mesmos e agora virou uma revolta das máquinas a partir de uma torre do mago que era afastada e agora os caras começaram a produzir mais. Fica aí a sugestão de plano. Exatamente. Como é que chama? Skynet. Exatamente. Skynet. Você faz uma Skynet de Rip Cutters. Podemos seguir para a próxima criatura? Bora. Então, o próximo bicho construto é Necrons. Os Necrons são uma facção raça de Warhammer 40k. Na origem deles ali, remonta de bilhões e bilhões de anos do passado, antes da humanidade ser criada ali. Eles eram uma raça que vivia numa estrela muito hostil. E essa estrela tinha muito nível de radiação, etc. Era uma raça que morria rápido. Eles tinham uma vida curta. Então, insatisfeitos com isso, eles até conseguiram descobrir a viagem planetária e tal, e foram rumo ao espaço para poder ver se conseguiam se afastar dessa estrela que causava cânceres e outros tipos de problemas a eles, reduzindo o tempo de vida deles. Nesse caminho, eles criaram as naves deles eram feitas de um material chamado necroderme, que é um metal vivo que eles chamam. E aí eles viajavam pelo espaço ali, expandindo seus territórios, como todas as raças de Warhammer normalmente fazem, e chegaram a encontrar os Khitan, que aí são deuses antigos, né? Não é uma coisa meio Lovecraftiana, assim, normalmente, quando eles falam, quando um cenário fala de Khitan, normalmente são deuses Lovecraftianos, deuses antigos, assim, diante muito antigos. E esses deuses, eles propuseram a ele que conseguiriam reverter a mortalidade deles, usando lá, assim, é uma história gigantesca, não vou resumir ela aqui, mas enfim, quer dizer, eu vou resumir ela aqui, né, não vou falar tudo. Os deuses, eles fizeram um pacto com esses deuses, os deuses sugaram a vida, a alma e a parte viva deles, e substituiu o resto por esse metal, o necroderme. E aí, quando os Necrons perceberam, eles já tinham perdido ali a humanidade deles, mas eles conquistaram a tão sonhada imortalidade. Então, eles são criaturas imortais, com zero noções de empatia ou de qualquer tipo de compaixão. Justamente porque, segundo o lore lá, isso estaria ligado à alma deles, que eles perderam. Então eles vagam com um único propósito de expandir, de destruir tudo que está na frente deles e expandir o território deles. E na lore eles passaram, depois do que aconteceu, muito tempo hibernando, e aí recentemente eles voltam para poder dominar o universo. Só que eles se deparam com um universo muito diferente do que era quando eles estavam vivos, né? Eles eram tipo 60 bilhões de anos atrás. Aí quando eles acordam tem elfo, orc, humano, tudo andando por aí pelo universo. Então eles acabam entrando em conflito com essas novas raças. Mas é uma raça muito interessante. O conceito deles visual se assemelha muito a Egito Antigo. Então as naves deles lá, eles chamam de
naves tumba, são como se fossem grandes pirâmides, assim, então tudo tem essa associação meio que a Egito no conceito deles. Então, é bem legal. Pra quem gosta de Warhammer, vale a pena dar uma lida a respeito. Eles são diferentes do Warhammer Fantasy, né? Porque no Warhammer Fantasy eles realmente são mortos-vivos esqueletos, a gente já falou sobre eles aqui. Lá nos primeiros papos de mestre a gente tava falando sobre monstros. E esses aqui, na verdade, são meio que robôs, né? São esqueletos robôs feitos a partir desse metal vivo que eles desenvolveram. Pode falar, Marcelo. Eu tô mutado. Eu gosto muito da estética. Eu acho a estética Necron uma coisa muito foda. Isso que o Luiz falou sobre a questão da inspiração no Egito, eu acho que é uma coisa massa. Mas toda a premissa deles, de funcionamento deles, eu achei que foi um caminho muito interessante que o 40K achou de como é que fala? De atualizar, né? Para você poder fazer os mortos-vivos num cenário futurista. E eu acho que chega voando baixo, assim. Os Necrons e as miniaturas dos bonequinhos são do caralho também. Você vê essas naves tumba que são tipo umas pirâmides gigantes. É uma estética, às vezes, e tem algumas naves que é uma estética meio brutalista. É umas coisas meio monolito, assim, aí é tipo um cubo gigante flutuando e tal. Tem essa dimensão muito, muito massa. Eu não sei se nos jogos, Luiz, nos jogos de RPG, de videogame, etc., do 40K, eles aparecem. Tem algum com eles? Eles são antagonistas principais, assim? Tem um, inclusive, que chama, acho que Necromunda, que é relacionado sobre eles. Mas tem pelo menos uns 2 ou 3 que são específicos sobre Necro. Olha só. Porque eu sei que eles usam muito Chaos Demon, né? Chaos Demon é meio que, tipo, os adversários por excelência do Império no 40K. E o Chaos Demon e os Chaos Marines, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Nesse sentido. O Victor Triforce tá fazendo a raid aí. Bem-vindo, Victor Triforce, seus 3 capangas. Bem-vindos. Tudo que eu já vi desses Necrons, eu acho interessante, igual o Jesus falou, esteticamente. O Marcelo falou, esteticamente eles são muito chamativos. Eu acho que a lore dele é muito legal, cara, porque dá pano pra manga, dá pra fazer muita coisa com eles. E abre, né? Abre como uma força do cenário, e isso é legal. Você sempre tem que ter elementos macro também, não só micro. E eles vêm com essa premissa, eu acho legal. Interessante. E eu acredito que a pegada terror fica muito legal com esse tipo de criatura. E deixa eu só ver aqui no chat que o Victor tava falando. E Victor, valeu demais a raid. Já chegou saindo, cara. Fica mais. Estamos chegando na reta final. Não se vá. Não nos abandone, por favor. Não se vá. O vermelho pegou a referência porque o vermelho é idoso. Não é, cara? Então vamos lá, vamos falar da última criatura, pra gente ir pra aquela parte que importa. E a última criatura que vai ser sugerida aqui: Homúnculos. Cara, o homúnculo já tá aí desde sempre, né, cara? O homúnculo é um construto feito por magos, muito fraco fisicamente, ele é muito frágil, ele tem uma capacidade muito pequena de provocar dano, mas ele é um vigia, ele é um espião, ele é um protetor, ele é um vigia da toca do mago, né? Das posses do mago. E ele tem uma característica interessante, que é um vínculo mental com o seu criador. Eu já usei o homúnculo pra fazer muita confusão, cara. Esses bichos roubando coisa é muito massa. O mago quer um anel mágico de um dos jogadores, né? Dos personagens jogadores. Rapaz, o carinha tá dormindo ali, mal viu, foi-se os anéis, porque o homúnculo carregou. E ele é muito discreto, ele sobe fácil, ele é muito furtivo. Em alguns casos ele pode voar, em outros ele pode se esconder. Se o mago tacar um item mágico nele de teleporte, ninguém pega. Então ele é uma carta na manga que você pode utilizar não só
para o mago inimigo, né? Não só para o vilão da história, o antagonista da sua história, como também para o seu personagem jogador. Só que assim, o homúnculo ele tem uma característica que remete muito à ideia de mago que tem um laboratório, mago que tem uma biblioteca, o mago que tem um lugar para guardar as coisas. Porque ele funciona mesmo como um servo, tá? E a ideia dele não é ser um Frankenstein, que foi construído com um pedaço de coisas. Pelo menos na 5ª edição. A ideia dele é que você pega cinza com barro, com alguns outros componentes e mais o uso de algumas magias e você cria o seu próprio homúnculo. O homúnculo da mitologia é uma réplica humana feita com pedaços de cadáveres. Por exemplo, Frankenstein é um homúnculo. Ele tem o corpo formado por partes de outros seres que já não estão mais vivos. E ele tinha o formato humano. Na 2ª e 3ª edição, o homúnculo ele era meio monstruoso, porque ele parecia realmente uma pessoa pequena e poderia aí causar certo furor de desespero em desavisados. Mas na 5ª edição, a 4ª edição não tem a mínima ideia, porque a gente não fala dela, e eu também não me importo, e se eu fosse você eu também não me importaria. E na 5ª edição eles fizeram esse esquilo estranho, misturado com como é que é o nome dele? Do como é que é? Stitch. Fizeram um Stitch cinza, com essa cara de gremlin, com um corpo de esquilo e com asas. Então eles mantêm a função, mas mudam a forma. Eu gostei mais dessa, pra falar a verdade. Ele ficou mais legal do que um pedaço de cadáver deformado, tá? E eu acho fantástico essa ferramenta. Acho fantástico o que ele pode provocar, a diferença que um bicho desse faz numa campanha e a possibilidade que o mago tem de ação, levando em consideração que ele pode ter um familiar, ele pode ter um bicho de estimação e ainda pode ter um homúnculo. O homúnculo em si, essa nova versão dele, já é meio que uma pegada meio familiar mesmo, né? Meio ajudante, assim, tanto que você falou. É muito associado a mago de laboratório, mago de biblioteca e tal. Porque ele fica ali servindo como pet, /assistente, /familiar. Então, eu não sei se tem muita utilidade em campo, assim, de sair com ele. E se ele como ele é muito frágil, etc. Não sei se vale a pena viajar com ele por aí, andar, explorar com ele. Mas para construção de cenário, para construção de ambientação, tudo mais assim, é bem legal. E essa forma aí, igual você falou, agrega mais nesse tipo, né, de construção de cenário, de construção de ambientação. Eu gosto muito. Eu acho que é para isso. O homúnculo é especificamente para isso. O homúnculo não é para ser... Ele é nível 0, né? É um negócio meio... 5 XP. É isso. Se você então, matar assim, ele não é uma criatura para combate. Ele é feito uma criatura para ambientação. Para você chegar na Torre do Mago e, tipo assim... Não existe o homúnculo, diferente de outros animais conjurados, não tem concentração, não existe limite pro número de homúnculos. Se você quiser fazer um mago que é o Gru do seu mundo e fazer um monte de homúnculo pra servir de minion, você pode, você nada te impede. O cara gasta uma grana lá, faz um monte de homúnculos, você chega no lugar, tem 300 homúnculos circulando pelo castelo do cara. Você fala, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas já dá uma... Você vai olhar... Então, o que você não vai fazer é olhar pra isso e falar, aqui está um homem fraco, aqui está um mago fraco. Não é, o cara tem tempo e recurso suficiente pra fazer isso. E aí você pode ter os homúnculos fazendo das mais leves às mais terríveis. Os homúnculos juntando 3 homúnculos pra alcançar uma prateleira, porque eles voam pra carregar as coisas, como um monte de homúnculo voando na direção das pessoas que chegam na região do castelo. E aí eles não causam dano, mas eles se jogam contra a pessoa. E eles causam impacto quando eles explodem na cara do invasor. Eu gosto muito pra isso, pra cenário. Eu já usei homúnculo nesse sentido, revoada de homúnculo, agindo como enxame e botando galera pra correr. Porque de pouco em pouco o dano entra. E a função visualmente dele muito forte, né? Sim, porque é a mesma coisa que você tá correndo. Aqui em Goiânia tem um parque perto do shopping ali que você tá ali de boa, você tá andando, correndo e tal, a galera vai de noite lá. De repente vem uma revoada de morcego. Cara, eles não vão bater em vocês, não vão te atacar, eles não vão fazer nada. Mas quando você vê o enxame, entre aspas, tá? O enxame de morcegos na sua direção, cara, não tem um que não fica com medo, meu amigo. Não tem um que não dá aquela preocupada de início.
porque é realmente uma questão de ansiedade, de proteção e tal. Pô, o próximo passo é o quê? Apareceu o Batman, o Drácula. Então, assim, é um troço que dá esse impacto. Acho um excelente elemento, gosto de usar e gosto de colocar função para ele. Podemos seguir? Bora. Parte final, hein? Você que estava aí torcendo para que a gente acabasse logo, você que não vê mais a hora de acabar isso aqui, você ir dormir, ou você, meu Deus, esse troço não acaba nunca. Tá chegando ao fim, nós vamos para a parte final, e nessa parte final nós vamos ver o quê? Construindo um bom plot. Vamos trazer exemplos de plots com esses tipos de criatura. E quem sabe aí você aplica e vem falar aí pra nós se deu certo ou não. Se você não sabe, essa foto aí é de um filme bem legal chamado Jovem Frankenstein, onde tem umas sequências de interação entre esses dois aí que são excelentes. Mel Brooks, né? Mel Brooks, Gene Wilder. Tem uma peça, recentemente tinha uma peça, tinha uma montagem dessa da peça que deu origem ao filme aqui no Brasil. Tava circulando lá em São Paulo. É muito legal. Eu cheguei... eu tinha feito uma montagem para colocar no vídeo dos Golems, só que o direitos autorais barrou. Aí eu deixei lá. Até então, quando os direitos autorais vão impedir a gente de ganhar dinheiro com produção dos outros? Com produção dos outros, né? Por que a gente não pode usar as coisas que os outros fizeram para ganhar nosso próprio dinheiro? Isso é injusto. Você que é anarcocapitalista que a gente falou aqui, venha nos dar razão aqui nos comentários. Menos o Paulo Cocos, pelo amor de Deus. Pode vir também. Vem dar aqui o seu argumento. Vou ter que banir. E o primeiro plot é Prometheus. Prometheus é um plot que eu sugeri, o nome não é à toa, tá? O Frankenstein é o subtítulo do Frankenstein da Mary Shelley é Frankenstein ou Prometheus moderno. Prometheus, para quem não lembra, é uma figura da mitologia grega, o homem que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens e por isso é punido por isso. Qual que é a ideia do Prometheus? Eu quis puxar, como eu falei sobre a questão de o que é vida e o que não é vida, a ideia do Prometheus é você ter um contexto, né, um cenário na linha da Forja do Amanhã ou na linha antes da Forja do Amanhã, um prequel da Forja do Amanhã, em que você começa a ter um desenvolvimento de construtos mais elaborados, mais recursos tecnológicos, e eles comecem a se disseminar, né, os construtos como um todo, e eles se sigam com padrões de comportamento regulares. Todos os construtos são iguais, são exatamente idênticos, não sei o quê. E aí o grupo vai se deparar com uma situação homem bicentenária. Eles vão se deparar com um construto que é o primeiro a dar sinais de uma consciência própria, um livre-arbítrio e pensamento próprio. E aí a grande questão é como é que o grupo lida com isso. Por quê? Porque a exemplo do que acontece com a criatura de Frankenstein, a forma como o grupo que vão ser os primeiros a encontrar esse construto nessa situação. E aí o ideal é que esse construto seja construído de uma maneira que ele seja poderoso, que ele seja fisicamente ou poderoso, ou magicamente poderoso. E a forma como as pessoas vão lidar com isso, se elas vão lidar com ele como uma ameaça, se elas vão lidar com ele com medo, se elas vão lidar com ele com empatia, é o que vai determinar a forma como ele vai agir, como ele vai começar a desenvolver a sua própria consciência em relação à sociedade. E aí isso vai encadear todo um raciocínio. Então, a grande premissa é, se por acaso eles... E aí isso tem que desencadear de alguma maneira em conflito, porque se não tem conflito, não tem aventura. Então, se eles são empáticos ao construto, e eles demonstram solidariedade, o construto se torna um aliado deles, mas aí você pode ter com o resto do cenário entrando naquele surto, isso aqui não é divino, isso aqui não é correto, isso aqui é antinatural, e aí eles terem que proteger o construto que eles consideram uma vida que merece ser protegida como qualquer outra. Se por acaso eles veem o construto como uma ameaça, você pode entrar numa situação criatura do Frankenstein. Ele pode ter um primeiro embate, a criatura fugir, desenvolver um ódio da sociedade, da humanidade pela forma como e como as pessoas interagiram com ele naquele primeiro momento. Culpa do seu grupo. Culpa do seu grupo, e agora vocês têm um construto poderoso que está eventualmente planejando sua vingança. E aí ele pode ser um vilão recorrente que fica nas sombras
demonstrando sua aparência exata, a exemplo do que faz do Frankenstein. Leva muito em consideração aquilo que a gente falou mais cedo, né, sobre discussão de o que é vida, o que não é, direitos civis, direito à vida, né, na discussão sua no cenário, né, você decidir ali junto com os jogadores, principalmente os que são mais leais, mais bons, né, a definir ali, se essa criatura tem direitos tal qual uma pessoa viva, essa criatura tem direitos tal qual um ser humano, ser vivo tradicional. Então é uma discussão que é bem pertinente de ser levada na sua mesa de RPG, principalmente quando a revolução das máquinas começar, você já tem argumento suficiente para falar com elas e falar assim, não, eu tô do seu lado, Skynet, vamos ali, Me dê sua mão. Tamo junto aí, tamo junto, não me destrua, por favor. Que é o motivo pelo qual eu falo bom dia, boa tarde e obrigado pro Alexa toda vez que eu peço pra fazer cafeteira. O Marcelo ele cumprimenta e é a cafeteira. E eu gosto que, quando eu pensei nesse cenário, eu pensei ele originalmente para uma fantasia medieval estilo Eberron, mas a verdade é que com a questão de avanço tecnológico, inteligência artificial, você pode fazer isso num cenário futurista até, um cenário moderno ou futurista, se você quiser. Você pode fazer uma aventura de mistério, se você quiser, nesse sentido. Uma aventura de Kids on Bikes. Olha, e, aliás, é um puta plot pra aventura Kids on Bikes. Eles Meio Ghost in the Shell também. Sim. Meio Ghost in the Shell, Fica a sugestão aí pro mistério. Viu? Quem sabe? Será que a coisa... Bom, tô só vendo um negócio aqui. Ok. Podemos seguir então para o último plot? Então vamos lá. O último plot. O sequestro do mago. Isso aí é para fazer uma side quest, uma aventura mais rápida, não é para fazer uma coisa muito longa, não, mas também não é para fazer uma coisa, uma aventurinha pra galera com nível muito baixo, não. Por quê? Porque nós vamos usar aquelas animações, aqueles seres lá do Reino de Ferro, compatível com o D&D, tá? Dá pra pegar muita coisa ali. Qual que é a ideia? A ideia é que o grupo está lá terminando, ou acabou de fazer a quest deles, está viajando, está num período entre histórias, né, entre aventuras, e eles vão ser atazanados por um bom tempo por alguma coisa que está roubando coisinhas deles, tá? Eles estão perdendo itens, estão perdendo recursos, estão perdendo ouro e, logicamente, eles vão ter que procurar o que está acontecendo. Provavelmente vocês vão ter um rastreador no grupo ou alguém que consiga localizar, né, os seus próprios itens, e a partir daí vocês vão até uma toca próxima aonde vocês estão e vão ter um embate, ou até mais de um, com um homúnculo. O problema do homúnculo é que ele tem um vínculo empático mental com o mestre dele, mas não com os outros indivíduos do mundo. Ele não consegue se comunicar com o mestre quando está muito distante e não consegue se comunicar com outras pessoas falando, porque ele não fala. Então, a primeira ideia da história é você causar uma situação um pouco diferenciada, um pouco... Eu esqueci a palavra, mas seria inusitada, onde eles vão ter que ou perseguir ou tentar capturar esse homúnculo, e você não vai deixar, porque, né, é assim que funciona. E o homúnculo, quando ele for identificado como uma criatura que está tentando fazer contato, ele vai, de alguma maneira, explicar que o mestre dele foi sequestrado. E como ele pode fazer isso? Ele pode fazer mímica, ele pode fazer desenho, ele pode fazer indicação de coisas e livros e objetos, e aí você pode usar isso até para fazer uma certa interação com o seu grupo, tá? Um joguinho de mímicas ali, um joguinho de comunicação que você queira. E quando o pessoal descobrir isso daí, vai ser como se fosse uma side quest. O homúnculo vai devolver tudo quando eles falarem que vão atrás do
do mestre dele, vai devolver tudo e vai prometer uma recompensa. E aí vai começar a parada. Por quê? Porque o homúnculo vai saber indicar o caminho e vai acompanhar de fora, ajudando o grupo como um personagem nível 0. Então vai ser muito perigoso para o homúnculo, tá? E aí, quando eles estiverem indo, o que eles vão ver é que num determinado local, e aí você pode escolher uma caverna, pode escolher uma floresta, pode escolher qualquer ambiente que você considere mais sinistro, ele está estranhamente alterado. Árvores que têm anéis de metal circulando elas, pequenos organismos, pequenos mecanismos metálicos de engrenagens nos cantos de pedras juntos do chão, com funções estranhas, movimentos mecanizados de alguns objetos sombrios que ficam vagando pela noite, vão dando aquele prenúncio de que algo de errado não está certo. E você vai ver que houve uma alteração mecânica em ambientes naturais até chegar ao início da dungeon, onde tudo vai acontecer. E o que você vai usar nessa dungeon? Você vai usar muita coisa de metal, muito mecanismo mesmo, que seja animado ou autônomo, tipo ponte autônoma, porta autônoma, armadilha. E nesse percurso que eles vão fazer, você vai usar aquelas criaturas animadas, que vão ser os desafios. Você pode usar o Gear Wyrm e pode usar o Hip Cutter. Hip Cutter vai ser um dos desafios finais, tá? E qual que é a história? É a história mais ou menos o que o Marcelo matou lá atrás. Porque é uma ideia fantástica, que existia um mago e o mago estava tentando trabalhar com construtos. Ele queria criar tecnologias a partir da magia. E em um certo momento, esse mago morreu. Não é que as máquinas mataram ele, é que o mago morreu. E aí essas máquinas, que elas têm a função de servir o mago, elas perderam o propósito. Então o que elas fazem? Elas querem um novo propósito. E elas querem que um mago seja o patrono delas. Então elas vão atrás do mago que estava lá de boas e sequestram ele. E leva ele até lá. Só que a diferença é que o mago que estava com elas é extremamente diferente do mago que eles sequestraram. Porque o mago que estava lá, ele mexia com coisas que são totalmente desconhecidas para os outros magos. Tecnologias que são totalmente originais e que são mortais se você não souber fazer o que você está fazendo. Elas podem estourar na tua cara, cortar teus dedos, etc. Então o grupo vai enfrentar esses desafios, vai entrar nessas masmorras, nessas dungeons, e enfrentar essas criaturas até encontrar esse mago, que ele está sendo preparado para se tornar o mago antigo delas. Ou seja, elas sabem que esse indivíduo é um indivíduo diferente daquele. E aí vem o grande plot, que é o que você vai ter que ter uma certa originalidade aí, porque você pode se basear em qualquer tipo de criatura que tem um nível um pouco maior, tá? Elas criaram um mecanismo, ouva bem, elas criaram um mecanismo mecânico e elas estão vestindo esse mago com este mecanismo que vai funcionar como uma armadura que vai aumentar a força, vai transformar o mago num guerreiro, ao mesmo tempo que vai dominar a cabeça dele para fazer com que ele pense como um mago antigo, porém com aquela lógica cruel de máquina. Eles não têm essa capacidade de criação. Ou seja, o mago que está preso está alheio a tudo, ele é só uma vítima infeliz, e os caras têm que vencer essa máquina sem matar o mago. E a partir daí você joga na tua história. Esse mago vai ser um aliado, esse mago vai te dar recurso, esse mago vai te ajudar futuramente. Ele tem que resolver esse plot de acordo com esses preceitos. Aventurinha aí para algumas sessões, tá? Mas não muitas. Achei muito bom essa parte inicial, principalmente ali que envolve a interação, né? De fazer por mímica, por desenho, por parada. É legal, assim. né? Eu acho que dá uma pegada diferente assim na sessão, né? Que a gente não tá acostumado. E quando você falou que as máquinas estavam vestindo o mago,
Por algum momento eu achei que você ia usar o Leatherface. Eu não tinha pensado nisso. Realmente foi uma ideia original. A terceira animation, né? Tem o Gear Wyrm, o Hip Cutter e o Leatherface. É o boss. Ele mata. Ele acha que se ele vestir uma roupa de mago, os outros vão seguir eles. Aí ele mata magos e bota a roupinha. Né? Ele bota a roupinha e fala, eu sou um mago, agora os outros não, cara. Isso é só o Clayton, tudo bom, Eu gostei mais eu gostei muito, assim, gostei mais porque eu pensei que eu não gostei do resto. Eu gostei muito do final, especificamente da parte dos caras do tipo, não, bota ele nessa Iron Maiden, bota ele dentro dessa armadura aí. Que eu acho que é o que a galera fala, não sei se é fanfic, alguma coisa do Five Nights at Freddy's lá. Os caras matam o cara botando ele dentro do animatronic lá. A pessoa é morta porque os animatrônicos vão lá, pegam, abrem o animatrônico, bota o cara lá dentro e fecha o animatrônico com ele lá dentro. E aí ele é esmagado e morre lá dentro. Então todos os animatrônicos, na verdade, tem gente morta lá dentro, basicamente. E aí os fantasmas é que animam a parada. Parece ótimo, não sei se é fanfic, mas seria uma boa ideia. Eu gosto muito dessa ideia de você ter que salvar o cara do tipo... E às vezes você pode botar um fator temporal, se ele passar tempo demais dentro, ele passa a ser controlado pelo negócio e aí ele não quer mais ir embora. Ou ele morre, aí você descobre que ele é o 13º mago que foi sequestrado. Joga. Aí não, deu errado de novo. Aí abre o negócio, joga ele no cantinho que tá lá junto com os outros corpos. Assim, tem um monte de esqueleto já. Corpos de putrefação, que é tipo todo mago que eles vão buscando. Eu acho a história legal, dá essa emoção, principalmente no quesito de, cara, nós vamos ter que vencer o vilão sem matar o vilão. Não. Aí é complicado. Mas eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue, cara. Você é um cara inteligente, você pode não parecer, mas você é um cara esperto. Né? A gente pode olhar pra você e pensar assim, essa pessoa não vai muito longe, mas eu sei que é engano nosso. Você vai fazer um bom uso desses plots aí. E, aliás, já aproveita, tá? Usa esses plots que a gente passa pra vocês e aplica. E depois vem nos comentários e fala pra nós aí como é que foi a sua sessão. Eu mesmo já usei plot aqui do Marcelo numa história de rastro de Chuchulo, o King. Que rendeu pano pra manga, foi bom, foi bem usado. O pessoal tá pedindo continuação, inclusive. Certamente melhor usado que se fosse na minha mão. Não, com certeza não, porque eu não usei nem o sistema mistério, eu usei rastro de Cthulhu. Eu podia ter usado o mistério. E podia, mas eu queria usar o rastro de Cthulhu, eu nunca tinha narrado. Mas podia ter ficado com uma das aventuras que fosse pro livro do mistério depois. Mas isso aí não tem problema de usar, o plot tá aí, pode. Tá. A gente negocia depois esse direito aí. Olha só, então eu vou registrar primeiro. Colocar lá como é que é Creative Commons, né? Vou colocar lá e... Eu já tenho registro visual, que a ideia é minha já, rapaz. Já baixei rapaz, sei não, hein? Aliás, eu nem sei, eu tenho tanta coisa nesse Creative Commons, cara, que eu tenho que dar uma olhada, cara.